Tá aí um filme que eu entrei sem saber absolutamente nada. Só sabia que era adaptado de um livro, mas não sabia que livro era, não sabia o gênero, quem tinha escrito, não conhecia a diretora, não conhecia boa parte do elenco, então entrei sem qualquer expectativa. Será que isso foi bom ou não? Calma que eu já comento. Um Lugar Bem Longe Daqui é adaptado de um livro de mesmo nome que, como eu já disse, eu não li, não sabia sobre o que se tratava. Aqui eu não vou comentar sobre a adaptação especificamente para você que leu, se é parecido, não é parecido. Eu até falo que isso geralmente não é tão importante, né? Um filme ele tem que sobreviver por si só, por mais que às vezes, principalmente quando você já leu o material original, você sempre acaba comparando, sempre quer saber da adaptação, mas eu não vou falar sobre isso porque eu não li o livro. Apesar de eu desconfiar que aqui o filme pode ser semelhante ao livro. Tô chutando, porque como eu disse, eu não li. Porque o filme ele é muito literário, digamos assim. É um filme dirigido pela Olivia Newman e que tem como protagonista a Daisy Jones, ou Daisy Edgar Jones, que fez algumas séries, eu não assisti nenhuma delas, não conheci o trabalho da atriz também. Aqui ela até faz um bom trabalho para tentar criar essa personagem que é mais deslocada, é excluída de certa forma, então ela sempre tem um olhar meio para baixo, ela sempre parece meio na expectativa, meio apreensiva, com medo do que pode acontecer. Então chega uma pessoa, começa a ajudar ela, a ser agradável com ela de alguma forma, e ela sempre parece meio com medo, assim, meio não confiando muito em todo mundo, justamente pela localização dela, por ela ser excluída, que é justamente o que o filme vai trabalhar aqui. Só que o filme, como eu disse, ele vai adotar uma linguagem muito literária aqui. É quase como se ele tivesse transposto o livro para a tela. Mais uma vez, não sei se foi isso mesmo, porque eu não li o livro original, mas dá essa sensação de você simplesmente usar as imagens para embasar uma narrativa literária. Então aqui a gente vai ter aquela narração que a personagem vai contar tanto do passado, como falar o que ela sente, por exemplo. Um filme que vai falar muito, né, verbalmente, o que ele quer dizer quase de forma literal, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, esse tipo de coisa. Ou quando não faz isso verbalmente, também vai tentar criar uma espécie de rima, aí de uma forma um pouco mais cinematográfica, mas ainda assim de uma forma meio óbvia. Por exemplo, tem dois personagens, um que é um cara mais bonzinho, que gosta dela, o outro que é escroto. E aí nisso a gente tem os dois, como eles vão agir com a personagem quando eles começam a se beijar e tal, esse tipo de coisa. Eu não vou falar mais que isso para não dar spoiler, mas em um a gente sente afeto e a câmera mostra esse afeto, enquanto no outro tem brutalidade. É uma forma de mostrar realmente a diferença entre cada um dos dois sem precisar falar, por mais que o filme ainda assim de alguma forma use e recorra a diálogos para isso também. E de certa forma é um filme que inicialmente se vende como uma espécie de suspense para desvendar quem foi aquele assassino, se foi mesmo um assassinato ou não. Depois se transforma em uma espécie de drama de tribunal para a gente saber se aquela personagem que ninguém tem provas contra ela, que parece uma boa pessoa e tudo mais, mas por ser deslocada da cidade, se as pessoas vão condená-la mesmo que não saibam se ela cometeu aquele crime ou não, para depois, e aí o que vai tomar mais tempo do filme são os flashbacks que a gente entra basicamente na psicologia dessa personagem, ela começa a lembrar, ela começa a contar pra gente tudo aquilo que ela viveu. Inicialmente o filme até usa uma desculpa dela contando para o advogado dela, interpretado pelo David Strathairn, que é o ator que eu conhecia mesmo do elenco, que eu gosto bastante do trabalho dele, apesar de não ter um papel tão grande aqui, mas ainda assim tem bons momentos. Mas depois isso meio que se perde e a gente basicamente vai descobrir todos aqueles fatos que aconteceram porque a personagem vai estar narrando pra gente. Mais uma vez, um uso que é muito mais de uma linguagem que é mais da literatura do que do cinema. Então é um filme muito mais preocupado em narrar eventos do que necessariamente em usar aquilo que é a linguagem cinematográfica, em usar
a imagem acima de tudo, ou usar o som de uma maneira mais inventiva para contar tudo aquilo. É um filme mais descritivo sobre os sentimentos daquela personagem do que um filme que coloca a gente naquelas situações para viver tudo aquilo. Então, nesse sentido, parece até que o filme ele tá focando mais para quem já conhece o material base, para quem é fã do livro, por usar uma linguagem, por mais que o cinema tenha uma linguagem diferente da literatura, ele vai mais para a linguagem da literatura dentro do possível. Então, usa mesmo as imagens quase sempre apenas para ilustrar aquilo que ele quer narrar, aquilo que ele quer contar, colocando a história em si em primeiro plano e os elementos mais cinematográficos em segundo plano. Por isso, até quando a gente vai analisar algumas questões mais da imagem mesmo, é para mim onde o filme menos funciona, ou mesmo da narrativa cinematográfica, que a passagem de tempo ela é muito estranha. Em alguns momentos eles pontuam isso, né, falando, ó, isso aconteceu em 1962, isso em 1967, 68, esse tipo de coisa. Mas no geral, quando não tem pontuando qual é o ano, tem, por exemplo, uma coisa que demorou vários meses que parece pra gente que foi em uma semana, quando a personagem ela tá ali detida pra gente ver como que vai se desenrolar no tribunal e tudo mais. E o filme dá a entender, quando a gente tá assistindo, que aquilo aconteceu em uma semana, até que um personagem verbaliza que não, que aquilo foi em vários e vários meses. Ou até mesmo na personagem principal aqui, que é uma personagem que vive meio isolada e tal, e parece o filme quer vender ela como alguém diferente até visualmente das personagens da cidade, como se ela não se arrumasse muito, esse tipo de coisa. Tem até um momento no tribunal que a personagem fala, olha, ela estava arrumada, eu nunca tinha visto ela dessa forma, é muito diferente do que ela sempre foi. Só que a maquiagem acaba entregando algo diferente, a partir do momento que a gente vê aquela personagem pelo filme inteiro, na casa dela, em tudo que é lugar, e ela tá sempre com uma maquiagem também muito pesada. Então esse contraste que era para ter, que o filme tenta promover, do quando ela se arruma para algo importante que ela vai fazer na cidade, esse tipo de coisa, e quando ela tava na casa dela, a gente não vê uma grande diferença aqui, porque a maquiagem acaba sendo muito parecida. A maquiagem acaba não funcionando também quando tem essa passagem de tempo mais longa. A gente tem uma passagem de quase 7 anos, aonde em um período da vida que a personagem teria uma grande mudança, só que a maquiagem não promove essa mudança. A gente vê aquela personagem em determinado momento, 7 anos depois, então quando ela tinha 17 e quando ela tinha 24, e ela parece ter a mesma idade nos dois pontos. Então, no geral, um lugar bem longe daqui, ele vai adotar uma linguagem muito parecida com a do seu material base, dando privilégio para quem já conhece, talvez, aquele material, do que para uma nova experiência mais cinematográfica. Então, ele está mais preocupado mesmo em contar essa história do que em mostrar aquela história pra gente de uma forma muito mais cinematográfica, usando muita narração em off, não só para contar coisas do passado, como também sentimentos da personagem, usando muitos diálogos, acima de tudo, quando poderia talvez ser resolvido por elementos mais cinematográficos. Então, de forma geral, é uma narrativa literária transposta para a tela por meio de imagens que em alguns momentos apresentam algumas questões um pouco mais interessantes, em outras surgem como algo um pouco mais protocolar, e em muitos momentos também uma fotografia que vai romantizar muito aquilo, né? Quase idealizar as cenas, principalmente quando envolve os flashbacks. Tem um momento que os dois personagens ali, o primeiro o namorado dela e ela, com as flores, as folhas passando em volta deles, que é uma cena que é fotografada como se não fosse algo real, quase. Eu não sinto que isso seja tão intencional, mas para tirar a personagem da realidade, de algo que ela sentiu e tal, acaba até em certo sentido funcionando. Não é muito bonito visualmente, mas talvez acaba funcionando, por mais que eu não acho que é tanto a intenção da direção. No geral, é um filme que, de forma alguma, foi um filme que eu saí frustrado ou coisa do tipo, até consegui me envolver legal com ele. Por mais que eu não ache um grande filme, eu acho que vai ser aquele filme que vai ser uma experiência diferente para quem leu o livro original e para quem não leu o livro.
por tudo que eu comentei aqui anteriormente. Eu não li o livro, talvez se eu tivesse lido, até ganhei o livro na cabine de imprensa, talvez um dia eu leia, aí eu posso fazer uma comparação melhor na minha cabeça, mas para quem leu, comente aqui embaixo se vocês já leram, o que vocês acharam do filme, se é parecido ou não, se é uma boa adaptação ou não. Também curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.